Bom, meu nome é Daniel José, sou deputado estadual aqui em São Paulo. Eu originalmente sou de Bragança Paulista, no interior. E, pô, venho de uma família tipicamente brasileira, assim, sem histórico de política nem nada. Aliás, nunca pensei que fosse me envolver com política em algum dia. Pô, minha mãe diarista, assim, desde os 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista. Eu sou o filho mais novo de 11, então a família é mega grande. E minha mãe sempre me impulsionou bastante para estudar, para correr atrás, para, enfim, me esforçar bastante. Acabei conseguindo bolsa de estudos, né? Fiz economia aqui em São Paulo, no INSPER. E trabalhei no mercado financeiro por uns anos. Trabalhei num banco de investimentos, depois num fundo de investimentos. Foi uma puta experiência, inclusive, para mim fez toda a diferença do mundo. E hoje eu uso várias coisas assim do que eu trabalhava antes, né, com investimentos no meu dia a dia na política, assim, é bem interessante. E aí, em certo momento, eu falei, poxa, eu quero fazer com que o meu trabalho tenha mais impacto na sociedade. Aí eu larguei tudo e fui pro Oriente Médio trabalhar com refugiados de guerra. Aí eu fui trabalhar com refugiados do Iraque e da Síria, na Jordânia. E eu morei lá um ano, uma puta experiência também, aprendi muito sobre realidades que a gente aqui no Brasil, graças a Deus, nunca vai viver. Assim, é um mundo muito diferente do nosso. A gente tem vários problemas, mas eles têm outros, assim, realmente bem desafiadores, né? E isso me fez querer estudar mais, aprender mais coisas. Eu ainda entendia que mesmo formado e tudo mais, eu não sabia nada, né, das coisas. E aí eu tentei fazer mestrado e acabei sendo aprovado em Yale, lá nos Estados Unidos. Passei 2 anos lá, 100% de bolsa. Recebi um salário da universidade para estudar lá. O que é um negócio, assim, inimaginável pra gente aqui no Brasil, né? Pô, você estudar lá nos Estados Unidos, uma puta universidade, parece, sei lá, Hogwarts lá, pra quem gosta de Harry Potter, né? É um negócio de outro mundo, assim, e com salário, né? Foi demais. E depois, quando eu passei 2 anos lá, tive a oportunidade de ficar trabalhando no mercado financeiro em Nova York até. Super, muito massa, assim. Trabalhando na Quinta Avenida, 28º andar, com vista pro Central Park lá, que é o dos filmes, tal, que a galera vê e tal. Só que eu falei, poxa, eu vou estar numa salinha minha ali e tal, uma coisa meio Suits, assim, pra quem assiste a série e tal. Eu vou estar ali na minha salinha, com uma baita vista tal, um negócio super legal. Eu ia estar cortando os pulsos, assim, porque eu falei, poxa, eu ia estar fazendo um negócio confortável, mas eu não ia estar seguindo a minha missão, que era tentar fazer com que meu trabalho tivesse impacto na vida de outras pessoas de uma maneira bem direta. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar como consultor em educação pública e ajudei vários governadores, secretários, enfim, através de uma consultoria que eu fiz parte do time para tentar melhorar os indicadores de aprendizagem das diversas redes estaduais aí Brasil afora. E eu comecei a ter ideia, entendendo, né, a realidade das escolas, que boa parte dos secretários, governadores não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. E aí eu falei, cara, quer saber, meu? Eu vou tentar entrar no lugar desses caras. Aí eu vou me envolver com esse negócio de política, decidi, me filiei a um partido, decidi me candidatar e deu super certo, eu me elegi, pô, super bem, com um monte de votos e tal. E aí eu tô lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, trabalhando desde então para tentar melhorar a educação. Não é fácil, política é um negócio de outro mundo, mas enfim, aprendendo muito e enfim, com a mesma ideia de tentar mudar as coisas, de tentar impactar a sociedade, né? Boa. Cara, primeiro, parabéns aí por toda a história, principalmente de refugiado, tipo, é algo bem diferente, que eu imagino que deve ser uma questão bem difícil de lidar. Então assim, quando eu morei na Jordânia, né, minha rotina era bem diversa, né, porque eu trabalhava em clínicas de saúde, porque os refugiados não tinham acesso ao serviço público de saúde na Jordânia, tanto os refugiados do Iraque quanto da Síria. Isso era em 2011, era começo da Primavera Árabe, bem quando as coisas estavam bem, assim, politicamente agitadas por lá. Vários governos caindo, ditadores caindo e por aí vai, né? O Oriente Médio é uma região com muitos ditadores, onde a democracia não é algo, assim, garantido, nem comum, né? E eu trabalhava em campos de refugiados, visitando as famílias dos refugiados, fazendo inventário do que precisava, do que eles precisavam, fazendo reforma, ensinando inglês, eram várias coisas diferentes. E percorrendo várias cidades, vários campos de refugiados diferentes, foi uma baita experiência. E, poxa, você conversar, por exemplo, com alguém que foi torturado com armas biológicas, assim, é um negócio que a gente nunca vai ver no Brasil.
A gente tem, de novo, as nossas mazelas, os nossos problemas, assim, a gente é um país pobre que precisa mudar, mas a gente tem alguns problemas que, quer dizer, eles têm alguns problemas que a gente nunca vai ter, né, se Deus quiser, né? E ter essa exposição e entender, tentar ver o mundo, assim, com a lente de alguém que nasceu em outro canto, assim, do planeta e que teve que abandonar tudo, a casa, com a TV, com os móveis, com as roupas no guarda-roupa, no meio da madrugada, porque ele era de uma religião, tal, e não da outra. É um troço que é muito difícil de entender, assim, mas foi uma experiência muito bacana. Esse choque cultural que você teve, dos princípios, da postura do pessoal que você atendeu, o que você acha interessante que o brasileiro deveria pensar aqui, já que entendemos que somos um país pobre, mas não passaremos por isso igual eles passam, né? Então acho que assim, uma primeira premissa, né, pra gente não chegar na situação que eles chegaram, né, que é uma situação super extrema, é a gente lutar pela nossa democracia, né? Parece trivial, né? Pô, mas é óbvio, a cada 4 anos tem eleição lá pra presidente, todo mundo vota e a coisa acontece como deveria acontecer, né? Isso é garantido. Não é muito bem assim, né? A democracia não é algo tão comum assim no mundo, né? Se você for olhar, boa parte dos países do mundo não tem democracia de fato. Então, e a nossa democracia é mega jovem. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção, acompanhar os governantes, ver se eles estão de fato alinhados assim com os valores democráticos ou se eles querem avançar de alguma maneira ou enfraquecer a nossa democracia de alguma maneira. E tem várias ferramentas para isso, a gente tem que fiscalizar e ficar acompanhando de perto, né? E a democracia é importante porque ela guarda a liberdade, né? Então, eu lembro que quando eu morava na Jordânia, era muito comum... por exemplo, uma vez eu fui no cabeleireiro e ele falou, pô, como é que foi no final de semana lá em Jerusalém? Que às vezes eu pegava o final de semana e ia pra Israel, que é do lado. Pra visitar, conhecer, mas pra fazer turismo mesmo, final de semana e tal. E aí, eu falei, nossa, mas eu não falei pra ninguém que eu tava indo pra Israel e tal. Isso era muito comum, às vezes as pessoas vinham puxar papo de coisas que eu não falei pra ninguém, assim, né? Uhum. E elas sabiam de alguma maneira. Então, assim, é muito comum nesses países as pessoas informarem o governo, sabe? As pessoas se vigiam muito. Entendi. E quando você sente que você tem alguma restrição à liberdade de vir, né? Quando você sente que você tem alguma restrição por aquilo que você pensa, as manifestações, as opiniões que você manifesta, as coisas são meio complicadas. Por exemplo, eu perguntava para as pessoas, poxa, o que você acha aí do rei da Jordânia? E aí eles viravam e falavam, poxa, eu amo o rei da Jordânia. Óbvio que eu amo. Onde você vai tem foto do rei. Sabe, qualquer sala, qualquer estabelecimento público, privado, ambientes assim públicos, praças, ruas e tal, sempre tem foto do rei, às vezes é de terno, às vezes é de roupa do exército, da aeronáutica, uma hora é atirando, outra hora é dando uma pose assim, dando uma opinião importante, assim, sabe, uma coisa assim bem caricata. E aí se perguntava, pô, o que você acha? Isso já era ofensivo pra eles. Aí eu perguntava, poxa, mas por que você ama assim o rei da Jordânia? Por que você gosta tanto do rei da Jordânia? Aí Israel falou assim, eu não sabia. Se enrolavam todos, assim, não tinha uma justificativa. Só considerou o cara como salvador e... porque eles nem tinham parado pra pensar o porquê, né? Eles vivem num lugar onde eles não podem falar sobre política. Às vezes, se você fala mal do rei dentro da sua família, o filho dedura o pai. Entendeu? Então, assim... Nossa, nesse nível. Nesse nível. Isso que a Jordânia ainda é um país mais ocidentalizado que vários outros. Tipo, Iêmen, Afeganistão agora, né? Pô, aquele caos, né? Talibã lá e tal. Então, assim... às vezes a gente acha que... Poxa, a gente chega aqui e tal, fala sobre política tranquilamente, tal, sem nenhum problema de... A gente sair daqui e a polícia tá batendo na nossa porta aqui, entendeu? Nesses outros lugares, é mais ou menos assim que acontece, né? Então... imagina se as nossas liberdades mais básicas não são garantidas. Pô, imagine você construir ou tentar fazer com que o seu país seja um país desenvolvido, moderno. É impossível, né? Porque se é esse nível de interferência, pô, imagine o quanto de regulação não tem, imagine quão difícil é empreender nesses lugares, imagine quão difícil é investir nesses lugares, né? Sim. Poxa, é praticamente impossível, né? Então... eu acho que são 3 pontos, né? As nossas liberdades básicas, né? Liberdade de vir, liberdade de expressão e a nossa democracia. Eu acho que são coisas que eu nunca tinha entendido o valor de fato. E eu entendi lá da mesma maneira como você entende o valor da saúde quando você fica doente, entendeu? Foi mais ou menos assim.